Glória a Deus. Irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo 24. 11 quilômetros que podem mudar a sua vida. 11 quilômetros que podem mudar a sua vida. Amado Deus, nós te louvamos por este momento. Senhor, é tão bom te adorar. É tão bom também, Senhor, cumprir as ordenanças do Senhor. Meu Deus, é maravilhoso estar nesta casa de oração, que sabemos que a Tua presença é real neste lugar. Senhor, a Tua palavra é a maior revelação do Senhor para o homem. Portanto, nós pedimos agora que esta revelação venha de forma que alcance o nosso entendimento e que venha, Senhor, trazer a nossa consciência coisas que são importantes para que nós possamos andar segundo o Teu querer, que nós possamos, Deus, entender a Tua vontade e vivermos esta vida plena que o Senhor preparou para cada um de nós. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 24, versículo 13. Deus conhece o seu coração. Graças a Deus, né? Que bom. Que bom que Deus conhece o meu e o seu coração. Não é? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele e todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se
um ao outro? Não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém. Amém? Glória a Deus. O que está acontecendo com esses dois aqui? A palavra mostra que duas pessoas que ouviram bastante a respeito de Jesus, porque eles descreveram, né? O que tinha acontecido, a expectativa que as pessoas tinham em relação a Jesus. Eles ouviram. Alguns textos falam que eram discípulos, né? 2 discípulos a caminho de Emaús, né? Então eram duas pessoas que estavam ali no meio, nos acontecimentos. Mas essas duas pessoas, pelo fato de Jesus ter sido crucificado, tirou a expectativa deles, frustrou a expectativa deles. Por quê? Porque a gente entende que quando uma pessoa morre, morreu, né? Não é isso? Quando a gente, é isso, entende que morreu, morreu, né? Não posso depositar uma esperança em alguém que está morto. Era isso que estava acontecendo ali. Apesar de tudo que ouviram, os fatos, aquilo que estavam vendo, a nossa esperança não está mais aqui. E eles estavam voltando, 11 quilômetros para Emaús, voltando para a sua cidade. Eles, na verdade, essa volta a Emaús representa a volta à velha vida, a volta à rotina, né? A rotina de antes. Mas é interessante porque Jesus vai ao encontro deles, né? Vai ao encontro deles, eles não enxergam, não discernem o Senhor, até um determinado momento onde ele faz como que a ceia, né? Dando graças, aí aquilo que tirava a visão, a percepção do Senhor, eles passam a ver. Então, depois desse resuminho, isso aqui é algo que tem acontecido na vida de algumas pessoas. Às vezes nós estamos aqui dentro da igreja, acreditamos, lemos a palavra, cremos em Deus, né? Quantos aqui creem no Senhor Jesus? Quantos creem no Espírito Santo? Quantos acreditam que Jesus não está aqui mais, mas quem está é o Espírito Santo? Está mudando. Segundo a palavra de Deus, diz que o Senhor ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai. Este trono está nos céus, tá certo? Então, doutrinariamente, você entende o quê? Que a pessoa do Senhor Jesus está ao lado direito de Deus Pai. Mas ele disse, olha, vocês não ficarão órfãos, enviarei o Consolador, o Espírito Santo, que estará com vocês até a consumação dos tempos. Então, quem está conosco aqui sobre a face da terra, que está com a igreja, quem acredita nisso? Levanta a mão aí. Dá para dar um glória a Deus, não? Pois é, aleluia. Então, nós estamos na mesma situação, nós cremos, temos uma esperança, amém? Você tem esperança? Você está selado com o Espírito de Deus? Se o Espírito de Deus habita em você, ele selou você. É uma carta com o endereço certo. Qual é o teu endereço? O céu, amém? É o céu. Eu sei disso. Eu tenho essa esperança. O que mais? Eu tenho a esperança de tudo aquilo que a gente lê na palavra de Deus. Na palavra de Deus, ela descreve aproximadamente 3.000 promessas para o homem. Essas promessas são só para mim ou para você também? As 3.000 são para mim ou só para você? Para nós? Quem crê nisso? Levanta a mão. Nós cremos. Essas promessas são verdadeiras ou são falsas? Quem crê nisso? Levanta a mão. Se prepara que hoje é academia, viu? Tá certo. Então estamos chegando lá.
Então nós cremos no Espírito Santo, Ele está conosco. Nós cremos que tem 3.000 promessas registradas nas Escrituras Sagradas, e nós cremos que essas promessas são verdadeiras. Está certo aí, né? Glória a Deus. Tudo isso nós cremos, mas também nós nos entristecemos. Nós nos entristecemos, vem fatos, vem situações que enfraquecem tudo isso dentro de nós. Geralmente são coisas que a gente não espera acontecer na vida de um cristão. Às vezes nós temos uma ideia, um pensamento que é imaginário. Por eu ser cristão, coisas não vão acontecer mais na minha vida. Mas que coisas? Ah, não, tem coisas que não vão, porque Deus, Ele é Deus da minha vida, sim. Mas às vezes nós criamos uma ideia de que o fato de ser cristão, a nossa casa, por exemplo, não vai ser abalada. Mas nós sabemos que tem relatos bíblicos de um grande homem de Deus e que a casa dele foi quase que totalmente destruída, quase. Rei Davi, seu lar foi destruído. Não é verdade? Era um homem de Deus. Saul, um homem separado por Deus, escolhido por Deus a dedo, foi escolhido lá, foi ungido, separado. Esse rei se desviou. Mas como uma pessoa ungida, com experiências tremendas com Deus, é impossível se desviar? Não é impossível, se desviou. Estão entendendo? Nós criamos, às vezes, uma ideia errada. Por quê? Porque as coisas espirituais, elas são reais. O reino de Deus é real. As trevas também é real. E outra coisa que é real, a nossa busca a Deus. Existe ou não existe? É pouco ou é muito? Isso também tem que ser real. Às vezes nós temos uma ideia de que basta declarar Jesus como Senhor e Salvador e tudo vai bem. Não. Mas, então com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Né? Agora, quando fala tudo vai muito bem, não significa que nós não seremos abalados, os problemas não vão chegar na nossa casa. Não é verdade. Nós lemos a palavra de Deus e nós vemos tantas situações do povo de Deus sendo sitiado, sendo cercado, sendo ameaçado, mas são grandes oportunidades, estão relatadas na palavra, grandes oportunidades de Deus manifestar a sua glória, não foi? Foi ou não foi? Mas esses dois aqui, havia uma promessa. Jesus disse, né? Em vários momentos, Jesus falou que haveria o sinal de Jonas. Em outros momentos ele falou se vocês destruírem este templo, ele será levantado em 3 dias. O que ele estava falando? Ele estava falando da ressurreição dele, mas as pessoas não entenderam isso. Nós somos assim. Nós somos assim, às vezes nós lançamos uma expectativa. Você lança uma expectativa, você aguarda aquilo acontecer dentro de um tempo que você, às vezes eu também, determinamos dentro de nós aquilo acontecer. E quando não acontece, a sensação é que o Senhor está ficando longe. Parece que Ele não está se importando mais. Parece que Ele não está cumprindo mais as promessas como Ele disse. Parece que aquelas promessas que já cumpriram na minha vida perderam a força. Parece que perdeu o significado. Parece que vai gerando um desânimo. E aí, o que vai acontecendo? As pessoas automaticamente começam a voltar à rotina da sua vida anterior. Começam a preencher o seu horário de oração com outras coisas. Começa a preencher o seu horário
de leitura da palavra, né? E oração, que é a devocional, começam a preencher com outras coisas. As noites disponíveis para o Senhor, para reuniões, para visitas e coisas desse tipo, não passam a não existir mais, porque a pessoa começa o quê? A confiar na força do seu braço. Aí vai, trabalha e faz isso, preenche com outras coisas. Mas eu acho tão maravilhoso é que o Senhor sabe de tudo isso. O Senhor conhece o seu coração e o meu, né? O Senhor conhece o meu coração e conhece o seu. E Deus sabe o quanto que pessoas, quando começam a viver esse tipo de coisa, a frustração de uma expectativa não correspondida gera irritação, gera vingança. Sabe isso? Gera vingança. Ué, pastor, você está falando que tem crente que quer se vingar de Deus? Ixi, está cheio. Sabe como é que é a vingança do crente? Já viu vingança de crente, não? Vou ferrar com Deus. Ele não fala isso, ele faz isso. Deus abomina o quê? O pecado. O que o crente chateado com Deus faz? Se enfia de cabeça no pecado. Mas vai de cabeça. Tudo aquilo que ele sabe que Deus vai ficar bem triste, aí ele vai. Né? Deus sabe. Né? Aí tem gente que pega a pessoa nesse caminho assim, aí ela fala, nossa, Deus tinha que dar uma ceifada, né? Você sabe que ceifada tem que ser com um facão, né? Vamos pegar um facão. Antes dele dar então a ceifada naquele que você está falando, ele pega e dá um tapão com o lado do facão, né? Na nossa testa, para ver se a gente presta atenção. Porque Deus não trabalha dessa forma. De novo, Deus conhece o nosso coração. Né? Quando eu falo Deus conhece o nosso coração, Deus não olha o pecado, Deus não olha o afastamento, Deus olha tudo isso e vai no entendimento do que está acontecendo com cada um de nós, o particular da nossa vida. Vocês estão entendendo? Né? Mas, queridos, a verdade é essa, nós estamos vivendo hoje, nós aqui e todos aqui nesse país, nós estamos vivendo um cristianismo apagado. 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 Não é verdade? Pastor, tem muita igreja que está crescendo, tem igreja que está batizando 50 pessoas por mês. Eu conheço uma, batiza 50 pessoas por mês. Beleza, eu não estou lá. Eu não faço parte dessa igreja. Uma igreja que, não vou dizer nome aqui, estabelece metas. Você faz parte dessa igreja, você é um ganhador de almas, você tem que ganhar pelo menos 10 pessoas por mês e trabalha forte nesse sentido. As pessoas estão, essas pessoas, né? Elas estão gerando um ritmo de competição dentro da igreja, trabalha em cima de metas, ritmo de competição. Muitas dessas pessoas estão indo para consultórios com estresse, gastrite. Por quê? Porque ele começa a receber uma ministração que, se ele não fizer isso, ele vai ser rejeitado por Deus, Deus não se agrada da vida dele, ele não é nada para Deus. E isso não é verdade. Quando a palavra de Deus diz que o Senhor morreu por mim e por você, isso é um fato. Amém, queridos? Isso aconteceu. Eu acho que dá para dar um glória a Deus por isso, não dá não? Isso é fato. Ele morreu, não importa o que você faça ou deixe de fazer. Ele morreu por você. Você é valioso para Deus. Extremamente valioso. A sua vida, né? Vale aquilo lá, o que aconteceu ali na cruz. Agora, se eu entendo isso, se eu aceito isto, essa atitude de amor de Deus por mim constrange o meu coração ao ponto de eu não conseguir mais viver para mim mesmo. Eu tenho que viver para Ele. Vocês entenderam? Eu não faço por metas, eu faço por amor, é diferente.
Eu não estou mais escravizado, Ele me libertou. Eu não sou escravo de homem, eu não sou escravo nem de Satanás, eu sirvo a Deus. E quem serve a Deus vive em liberdade, uma liberdade de vida, amém? Mas nós precisamos entender isso, porque eles não entenderam. Momentos de dificuldades, momentos de dúvidas. O que tirou a venda, o que fez toda a diferença naquele momento para eles? Quando ele fez o partir do pão, que ele deu graças. O que nós fazemos na ceia? Né? Partir do pão e o suco de uva é para lembrar o quê? Vamos lá, gente, lembrar o quê? Isto, a sua morte, a sua ressurreição, que ele vai voltar, não é isso? E se nós sabemos que ele ressuscitou, ele pode cumprir as suas promessas, porque ele está vivo, não é? Glória a Deus. Então, quando nós estamos nesses momentos difíceis, nesse momento que a gente tem aquela expectativa, a gente começa, né? Olha só, Deus deixou eles rodarem 11 quilômetros. Por que será que Jesus não se manifestou quando eles tomaram a decisão de sair de Jerusalém? Por que ele esperou eles caminharem 11 quilômetros, chegar na cidade deles para ele se revelar? Tudo tem uma razão, queridos. Tudo tem uma razão. Dá uma olhadinha como está a sua vida, talvez hoje. Como era antes, como é agora. Quando você estava no gás com Deus, quando você agora não está. Às vezes nós precisamos sentir isso, perceber a nossa condição hoje e lembrar que nós já tivemos momentos melhores com Deus. Lembrar quem é o Senhor na nossa vida, que isso não mudou e jamais vai mudar. Já aconteceu, Ele morreu na cruz por mim e por você. Já aconteceu, Ele ressuscitou. E Ele está vivo. Você acreditando ou não, Ele está vivo, né? E Ele está aqui nesta noite, o Espírito de Deus está aqui. É uma promessa, mais uma promessa que se cumpre. Estarei com vocês até a consumação dos tempos. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. É uma promessa, amém? E foi uma promessa que Ele fez e foi uma promessa que Ele cumpriu. O que aconteceu? Eles estavam voltando. Jesus foi lá, foi buscar os dois lá. Não é como hoje. Nesta noite nós precisamos parar e ver se nós estamos começando a entrar nessa caminhada da ida para Emaús. Os 11 quilômetros que podem mudar a sua vida não é a ida para Emaús, é a saída de Emaús para Jerusalém novamente. Estão entendendo? Não importa onde você esteja, em que trecho você esteja, você pode voltar para o lugar certo. Qual que é o lugar certo? Jerusalém. O que significa isso? Presença de Deus. Voltar para buscar o Senhor. Jerusalém, lugar de adoração. Eu preciso estar na adoração a Deus. Eu não estava ficando cego como aqueles dois, né? Ficando assim, uma coisa, promessas, essas promessas existem, mas as coisas não estão acontecendo. Pois então é hora de nós pegarmos e tomarmos uma decisão, porque quando Jesus se revelou aos dois, Ele não disse para eles, voltem para Jerusalém. Eles sabiam que eles deveriam estar lá. Eles não tinham que ter saído de Jerusalém. Estão entendendo isso, irmãos? Então, nós temos que ser humildes o suficiente, entender isto e falar assim, meu Deus, eu preciso voltar. Né? Por quê? Porque ali é o melhor lugar. Não é longe, é perto. Se o Senhor se revela para mim e para você, o que mais nós precisamos? Né? O que mais? Então, eu ia subir aqui. Olha só, aquela posição. Quantas vezes você nesse ano teve aquela posição? Quantas vezes você se dobrou para orar e ficou lá?
e só saiu de lá quando Deus falou alguma coisa. Ou um pouco menos espiritual que isso. Quantas vezes você foi em reuniões de oração? Se a palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar. Ah, pastor, eu oro quando eu vou para o trabalho, eu oro quando eu vou estudar. Sim, ó, que ótimo, está certinho. Agora, quando existe a reunião da igreja para orar, gozado, aí não aparece. Né? Como pode ser uma pessoa de oração e não tem revelação? Porque quem é de oração sabe que tem que estar orando com a igreja. Ou eu estou errado? Estou errado, irmãos? Então, quem ora tem discernimento, né? Então, vamos lá. Olha aí, caminho para Emaús, não se dobra mais. Quantas vezes eu e você, nesse ano, nos dobramos na presença do Senhor, sem pedir nada? Senhor, eu não tenho condição de pedir nada, porque, na verdade, Senhor, eu preciso confessar os meus pecados. Senhor, eu preciso ser purificado. E a tua palavra diz que se eu confessar os meus pecados, o Senhor é fiel e justo para me perdoar e me purificar de todo pecado. Eu preciso confessar, né? Quantas vezes você nessa posição aí chegou para alguém íntimo seu, próximo seu, exercitando mais uma vez a palavra de Deus, pegar um amigo de oração e falar assim: querido, a palavra de Deus diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Meu coração está amargurado, meu coração está apertado, eu não estou crescendo espiritualmente, porque eu tenho um pecado que eu estou praticando e não consigo sair dele. Eu preciso que você me ajude em oração, e para isso eu preciso contar para você o que acontece. E aí você confessa o seu pecado, né, com aquele que é o seu parceiro de oração, e aí o que vai acontecer? É curado. Mas o que acontece? Muitas pessoas dentro da igreja continuam enfermas. Por quê? Porque está indo para o caminho de Emaús, não está indo para Jerusalém. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? As promessas estão enfraquecendo dentro da pessoa. A palavra de Deus, que é a revelação da verdade, a verdade de Deus para nós e para o mundo, porque a palavra de Deus, ela é profética, ela está anunciando os tempos que nós vivemos. E o que está acontecendo dentro dos crentes? Perdendo o sentido, perdendo a força. Parece que o Jornal Nacional é mais verdade do que a palavra de Deus. Parece que o jornal da Band é mais verdade do que a palavra de Deus. Quando tudo isso pode estar falando de coisas verdadeiras do hoje, mas a palavra de Deus, ela revela não só o ontem, o hoje e o amanhã. E não tomamos como a maior e a única, na verdade, né? É a única verdade. Não existe duas verdades, existe a verdade. É ou não é? Estão entendendo, irmãos? Então, essa atitude dos discípulos de ir para Emaús, ficando distante da verdade, se afastando, aquele negócio perdendo o sentido. Quando vai perdendo o sentido, volta para a velha vida, porque a nossa vida ela é preenchida ou com uma coisa ou com outra. Não existe uma pessoa vazia, não existe pessoa oca, existe pessoa que todos nós somos preenchidos de princípios, valores, pensamentos, atitudes, sentimentos. Não é assim? Amém, irmãos? Então, essa palavra de hoje se liga àquela palavra de 2 Crônicas 7, aí já 14, que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos que o Senhor remova as vendas que estão em nós. Né? Quando nós estamos deixando de crer que o Senhor vai fazer uma grande obra nesta nação. Eu creio que o Senhor vai fazer uma grande obra nesta nação. Eu creio que nós estamos no tempo da profecia de Joel, mas qual é o capítulo que nós estamos? Aí é uma questão de discutir, mas a profecia de Joel fala de um grande avivamento que vai vir sobre o seu povo. Mas nós não estamos ainda neste tempo, mas nós estamos no tempo que antecede o avivamento. E o tempo que antecede o avivamento é um tempo de preparo para o avivamento. Amém? E por que eu vou me preparar? Porque eu quero ele na minha vida. Porque se eu não me preparar, ele passa. Ele passa por mim, mas não fica em mim.
Não, mas o Senhor lançou uma promessa para o seu povo. E eu quero viver esta promessa. Entenderam isso, irmãos? Faz sentido? Então, quando eles entenderam, lembraram, fez o sentido, eles retomaram a posição. Coisa maravilhosa, né? Imediatamente, o texto está falando, imediatamente eles voltaram a Jerusalém. Só falar de uma parte da história de um casal que viveu conosco há um tempo, não faz mais parte aqui da igreja, estão em outro estado. Mas é um casal que eu e a pastora Cris, nós investimos neles assim muito tempo. Eles foram embora, nós continuamos investindo neles à distância, né? E algumas pessoas às vezes comentavam assim, mas por que vocês investem neles se eles estão em outro lugar? Eu falei assim, porque eles continuam sendo pessoas amadas por nós e são nossos irmãos em Cristo. Não importa onde eles estejam, né? E é interessante porque essa história de ajudá-los já tem mais de 6, 7 anos. Bem mais que isso. Bem mais. E o negócio parece que não pegava no tranco lá, sabe? Aí às vezes quando mandava um puxão de orelha via Facebook. Aí quando não vingava, mandava um puxão de orelha via WhatsApp. Não vingava, pegava no telefone, mas será que você tem que ouvir a minha voz, né? Aí, então, estou morrendo de vergonha, tal, aquela coisa água com açúcar, sabe? Acredita em Deus, mas não anda com Deus. O que aconteceu? Eram pessoas da liderança da nossa igreja na época. Voltaram a mexer com coisas que não deviam. Por quê? Porque Deus parecia que estava ficando distante, parecia que as coisas não iam acontecer. Começou a se frustrar. Então, esse negócio de acreditar e não acontecer, frustra. Então, vou deixar de acreditar. E aí começou então a confiar no seu braço. Desenvolveram um negócio muito grande lá, mas começou a mexer com um monte de coisa atrapalhada, né? Aí fomos lá, conversamos, e eu falei assim, olha, não vou falar nada por mim, vamos ler a Bíblia? Aí já começaram a rir, né? Eu falei, vamos tirar a poeira da Bíblia? Pega lá a sua Bíblia, deve estar toda empoeirada. Aí o marido falou assim, pastor, continua profeta. Quer dizer, está certinho, não mexo mais na Bíblia. Pega a Bíblia e vamos conversando. Sabe por quê? A palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus tem poder. A palavra do homem, não. Ela tem o poder de destruir. Agora, se eu abro a boca e profetizo, confesso a palavra de Deus, ela tem poder. Então, por acreditar nisso, eu falei, Deus fala. E começamos a ler a palavra. Daqui a pouco, um começa a chorar daqui, outro começa a chorar de lá. Eu falei, por que vocês estão chorando? Dona de João sem braço, né? Por que vocês estão chorando? Como eu estou distante de Deus, né? Eu falei, nossa, tá vendo? Aí a venda começa o quê? A cair. Você está longe de Deus? Estou. Aí o marido, estou também. Aí a filha já pegou e foi longe, já sumiu, né? Foi terminando a conversa. Qual foi a conversa? Pastor, foi de Deus o senhor vir aqui. Nós precisamos achar uma igreja. Jerusalém. Estão entendendo? Pois então, bem, é amanhã mesmo, nós vamos procurar. Aí pegamos, já eles conheciam algumas igrejas, aí tem uma denominação que eu conheço e confio, vamos nela. É aqui mesmo. É aqui que vocês vão ficar, participamos do culto, tal, foi uma beleza, tal, ficaram. O que aconteceu? Questão de 2 meses depois, tudo aquilo que estavam se enfiando, atrapalhando a vida, tiraram tudo disso na vida, saiu tudo. Já entraram, pastor, voltamos à vida com Deus. Eu falei, então vocês voltaram para Jerusalém. Nós estamos em Jerusalém, daqui não saio mais, né? Então, estão lá felizes,
aí viu algumas fotos no Facebook, culto na casa deles, a igreja fazendo batismo na casa deles, porque tem uma piscina maravilhosa na casa deles. Então a casa, pastor, a minha casa virou extensão da igreja, tudo que eu tenho festa é aqui. Olha aí, vocês estão entendendo? Esse texto aqui é real, irmãos. Só que nós não podemos ficar olhando só para a vida do outro, temos que olhar para nós. Amém? Olhe, veja se, sem você perceber, você está voltando para Emaús. Né? Porque se Deus traz uma palavra dessa nessa noite, é justamente para a venda cair, né? Amém? Então vamos orar? Vamos colocar de pé. Eu quero dizer de novo para você que você é a igreja do Senhor, amém? A igreja do Senhor não é fraca, amém, irmãos? A igreja do Senhor não é fraca, existe unção de Deus sobre a tua vida. Existe unção de Deus sobre a tua vida. Você tem acesso às revelações de Deus, amém? Você tem acesso. A palavra do Senhor diz que quem anda com Deus não fica confundido. Você tem unção de Deus. Talvez você... Aonde que está? Está em você. O Espírito de Deus habita em você. O poder de Deus está em você. Mas, pastor, tem coisas que precisam mudar na minha vida. Deus sabe. E Deus permanece na sua vida para te capacitar a vencer isso. A mudar. Ninguém muda a sua história sem Deus. Ninguém pode viver a nova vida de Deus se não tiver Deus na sua vida. Eu gostaria de convidar você a voltar para Jerusalém. Então nós estamos falando para seguidores de Deus, estamos falando para discípulos de Jesus, mas você que reconhece, esta noite Deus está te chamando para você voltar para Jerusalém. Pai, em nome de Jesus, oh Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, por todo este tempo na presença do Senhor. Obrigado, Deus, pelas ministrações que o Senhor também nos trouxe através da adoração ao Senhor, através da tua palavra, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós somos gratos, sabendo da tua presença neste lugar e sabendo que o Senhor veio para estar aqui para nos abençoar, meu Deus. Pai, nós pedimos que o Senhor faça esta obra maravilhosa na nossa casa. Tua palavra diz: criais em mim, será salvo tu e tua casa. Lembramos da tua palavra, Senhor, para dizer que nós caminhamos com essa esperança. Em nome de Jesus, alcança, Senhor, o nosso lar. Seja o Deus da nossa casa, Senhor, do nosso casamento, da nossa vida, dos nossos filhos, dos nossos pais, em nome de Jesus, porque, Senhor, nós conhecemos o Senhor, e conhecer o Senhor tem transformado a nossa vida. Nós desejamos essas mudanças para a nossa família. Nós desejamos que todos sejam salvos, Senhor. Portanto, nós declaramos como igreja, acreditando na autoridade que o Senhor dá à igreja, nós levantamos as nossas mãos e declaramos a bênção do Senhor sobre a nossa casa. A bênção do Senhor sobre a nossa casa. Aí você termina assim, dizendo: o meu lar é abençoado. E aí você dá uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele é o autor de tudo isso. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Obrigado, Senhor. Glórias a Ti, Deus. Amém.